Imagine uma casa antiga, daquelas construídas com muito carinho décadas atrás. Ela já não tem a mesma força de antes, mas continua firme, de pé, com suas paredes guardando memórias, silêncios e histórias que poucos conhecem. Agora, imagine essa casa recebendo toda manhã uma descarga elétrica forte demais. Os fios, que já estão envelhecidos, não aguentam. As lâmpadas piscam, os disjuntores falham e, aos poucos, aquilo que era estável começa a ceder. Assim é o nosso corpo depois dos 60 anos. Uma estrutura preciosa, cheia de vivências, mas que também precisa ser cuidada com mais delicadeza, principalmente nas primeiras horas do dia, quando tudo ainda está acordando por dentro. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas o modo como você desperta, o jeito como abre os olhos e se levanta da cama, pode influenciar profundamente sua saúde. E não estamos falando apenas de disposição ou cansaço, estamos falando de algo mais sério, mais silencioso e muitas vezes ignorado: o risco de AVC. Um risco que cresce com a idade e que, infelizmente, tem sido provocado por um hábito simples, repetido diariamente por milhões de pessoas. Um hábito que parece inofensivo, mas que pode estar colocando sua vida em perigo. Você já sentiu tontura ao se levantar da cama? Já teve a sensação de que o mundo girou de repente, mesmo estando em casa, no seu quarto, no seu canto seguro? Isso não é apenas um detalhe. Pode ser um sinal de que o seu corpo está pedindo mais cuidado, mais tempo, mais respeito ao acordar. A vida, depois de certa idade, ensina que tudo precisa ser feito com mais calma. E o amanhecer é um desses momentos sagrados que merecem atenção. Porque é ali, entre o sono e a vigília, que decisões importantes são tomadas sem que a gente perceba. E o corpo, se não for ouvido, responde. Neste vídeo, vamos falar sobre esse hábito matinal tão comum, mas tão perigoso. Vamos entender o que acontece dentro do corpo de quem acorda com pressa, de quem se levanta de forma brusca, de quem pula da cama como se o dia já começasse exigindo demais. Vamos falar sobre o coração, o cérebro, os vasos sanguíneos e sobre como um simples gesto pode desencadear uma sequência de eventos que levam ao AVC. Mais do que alertar, queremos oferecer um caminho diferente, uma forma mais suave, mais consciente e mais respeitosa de começar o dia. Porque a maneira como você desperta pode mudar tudo. Esse não é um vídeo apenas sobre saúde, é um convite à reflexão. Um chamado para que você olhe com carinho para a sua rotina, para o seu corpo, para a sua vida. Será que você tem acordado com gentileza? Ou tem forçado demais um corpo que só precisa de tempo para recomeçar? O jeito como você desperta é também o jeito como você escolhe viver. E talvez, com algumas mudanças simples, os seus dias possam começar não com susto, mas com paz. Pouca gente fala sobre isso, mas o corpo, depois de uma certa idade, se torna mais sensível aos movimentos repentinos. Durante a noite, tudo desacelera, a respiração fica mais calma, o coração bate num ritmo mais leve, a circulação se acomoda num fluxo sereno. É como se o corpo inteiro entrasse num estado de recolhimento, de silêncio. E quando a manhã chega, ele precisa de tempo para sair desse estado e voltar ao ritmo do dia. Só que muita gente, logo ao ouvir o primeiro som do despertador ou ao abrir os olhos, levanta da cama como se o tempo estivesse correndo contra ela. Esse movimento abrupto, muitas vezes feito por costume ou pressa, pode representar um grande risco para quem já passou dos 60. Imagine um carro antigo que ficou estacionado a noite toda em um dia frio. Se você tentar ligar e acelerar de uma vez, o motor pode falhar. Com o corpo é parecido. Ao se levantar rápido demais, principalmente depois de horas deitado, ocorre um fenômeno chamado queda de pressão postural. O sangue que estava distribuído com calma nos órgãos e membros precisa, de repente, subir à cabeça, irrigar o cérebro, dar conta de manter o equilíbrio. Mas o sistema circulatório na terceira idade já não responde com a mesma agilidade de antes. O resultado pode ser tontura, visão turva, sensação de desmaio e, em casos mais sérios,
uma queda. E se essa queda acontece sozinha, no quarto, sem ninguém por perto, as consequências podem ser trágicas. Muitos casos de AVC são precedidos por momentos assim. O corpo se esforça além do que pode logo pela manhã. O coração é sobrecarregado. O cérebro sofre com a falta momentânea de oxigênio e então algo se rompe por dentro. E tudo isso poderia ser evitado com uma mudança simples. Respeitar o tempo do corpo ao acordar. Não é preguiça, não é exagero, é sabedoria. É ouvir o que o corpo está dizendo em silêncio. Porque quando ele é forçado a mais do que consegue entregar, ele responde. E a resposta muitas vezes vem em forma de susto, dor e perda de autonomia. Você já parou para observar como tem começado seus dias? Será que tem dado ao seu corpo esse tempo de transição tão necessário? Ou tem tratado o despertar como uma corrida, um desafio, uma obrigação? Talvez seja hora de pensar diferente, de transformar o início do dia num momento sagrado, de cuidado, de escuta, porque é ali que tudo começa. E como começa, pode determinar como termina. Para muitos idosos, o celular se tornou uma companhia constante. Ele mostra as horas, toca músicas antigas, guarda fotos dos netos e, para alguns, é o único meio de comunicação com o mundo lá fora. Mas há um hábito que tem se espalhado silenciosamente e que pode estar fazendo muito mal sem que as pessoas percebam. Olhar o celular logo ao acordar. Parece algo simples, até inofensivo, mas o impacto disso, principalmente no cérebro de quem já vive a delicadeza dos anos, é muito maior do que se imagina. Quando os olhos ainda estão se acostumando à luz do dia e o cérebro ainda está entre o sono e a vigília, receber uma enxurrada de luz intensa e informações do celular pode ser como abrir a janela de um quarto escuro sob um sol escaldante. O corpo se assusta, o coração acelera, a mente se confunde. Isso acontece porque, ao entrar em contato com a tela logo ao acordar, o cérebro é estimulado de forma abrupta. O brilho da tela e as informações imediatas ativam o sistema de alerta, fazendo com que o corpo libere cortisol, o hormônio do estresse. É como se em poucos segundos o organismo saísse da tranquilidade do sono para um estado de tensão, de urgência, de defesa. E quando isso se repete todos os dias, o corpo passa a viver em alerta constante logo nas primeiras horas do dia. O coração, que precisava de um despertar suave, começa a bater mais rápido. A pressão arterial sobe sem aviso. A mente, ainda fragilizada, tenta processar tudo ao mesmo tempo. Notícias, mensagens, cobranças, lembranças. Esse acúmulo repentino pode provocar desorientação, arritmia, perda de memória temporária e, em muitos casos, é um dos gatilhos silenciosos para quadros mais sérios como AVC. Você já sentiu o coração acelerar ao ver uma mensagem logo ao acordar? Já teve a sensação de confusão mental nos primeiros minutos do dia? Isso pode ser um sinal de que o seu corpo está sendo exposto a mais do que ele pode suportar nesse momento tão delicado da manhã. O cérebro, assim como o coração, precisa de tempo para acordar. E começar o dia com esse tipo de estímulo é como tentar correr antes de aprender a andar de novo. Vale a pena refletir. Será que o que está no celular é mais urgente do que a sua saúde? Será que essa necessidade de ver tudo logo cedo não está roubando a sua paz, a sua clareza, a sua segurança? Talvez o que você mais precise ao acordar não esteja numa tela, mas no silêncio, na luz suave da manhã, na respiração tranquila que prepara o corpo para mais um dia de vida. Porque antes de ver o mundo lá fora, é preciso acolher o mundo que existe dentro de você. O coração acorda mais devagar após os 60 e precisa ser respeitado. Com o passar dos anos, o corpo vai mudando o ritmo. Aquilo que antes era feito com pressa, com energia, agora precisa ser feito com mais calma, mais presença, mais consciência. E entre todos os órgãos que sentem essa mudança, o coração talvez seja o mais sensível. Durante a noite, enquanto o corpo descansa, ele também diminui sua velocidade. Bate mais devagar, com mais leveza, como se soubesse que a madrugada é tempo de recolhimento.
Mas ao amanhecer, quando os olhos se abrem e o dia começa, esse coração, já mais velho, precisa de tempo para voltar a trabalhar em plena força. A verdade é que depois dos 60, o coração acorda devagar. Ele não responde mais aos comandos com a mesma velocidade de antes. E quando é forçado a entrar em atividade rapidamente, seja ao levantar bruscamente, ao se assustar com uma mensagem ou ao se movimentar sem preparo, ele se desorganiza. O ritmo muda, a pressão sobe, a circulação se desequilibra. Isso não é fraqueza, é natureza. É o corpo dizendo, me escute. E quando ele não é ouvido, as consequências podem ser graves. Muitos estudos já mostraram que a maioria dos acidentes vasculares cerebrais e infartos acontecem justamente nas primeiras horas do dia. Não por acaso. É nesse momento que o corpo está mais vulnerável. Imagine uma orquestra afinando seus instrumentos antes de uma apresentação. Nenhum músico começa tocando forte, correndo, gritando as notas. Todos começam ajustando o som com cuidado, respeitando o tempo do outro. Assim deveria ser o início do nosso dia, um momento de afinação entre o corpo e a alma. Mas o que mais se vê é uma pressa silenciosa, uma cobrança invisível que faz com que as pessoas acordem como se estivessem atrasadas para a própria vida. E nessa corrida, o coração, jamais cansado, tenta acompanhar até que uma hora não consegue mais. Você já sentiu o coração acelerar sem motivo pela manhã? Já teve aquela sensação de aperto no peito, de falta de ar, de confusão? Muitas vezes, isso é apenas o reflexo de um coração que está sendo forçado a acordar antes da hora. Ele não precisa de sustos, precisa de cuidado, precisa ser tratado como aquilo que é, o centro da vida. E todo centro precisa de paz para funcionar bem. Talvez seja tempo de repensar os seus despertares, de trocar o despertador estridente por uma música suave, de abrir os olhos com gratidão em vez de preocupação, de lembrar que o coração já lhe serviu por tantas décadas e agora, mais do que nunca, merece ser respeitado, porque é nele que mora a sua história, a sua fé, os seus afetos. E é dele que depende cada novo amanhecer. Existe uma beleza silenciosa nos primeiros minutos da manhã, um tipo de paz que só se percebe quando se escolhe não começar o dia na pressa. Para quem já passou dos 60, esse tempo logo ao despertar pode ser um verdadeiro remédio. Um momento de reencontro com o próprio corpo, de escuta interna, de preparação para mais um dia que chega como presente. E é justamente nessa hora que podemos proteger aquilo que temos de mais precioso: a lucidez, o equilíbrio, a saúde da mente e do coração. O corpo envelhecido é como uma árvore antiga, forte em suas raízes, mas sensível aos ventos repentinos. Por isso, ele precisa de transições suaves, um bom despertar. Aquele que cuida da vida em cada gesto pode começar com 3 movimentos simples, mas profundos. Primeiro, abrir os olhos devagar, sentindo o mundo voltar aos poucos. Não é preciso correr, apenas respirar com calma, permitindo que o ar entre e traga vida. Depois, mover levemente as mãos e os pés, ainda deitado, como quem avisa ao corpo que o dia está começando. Esses pequenos movimentos ativam a circulação e evitam que o sangue fique concentrado demais nas extremidades ou suba rápido demais a cabeça. E então, antes de se levantar, alongar o corpo. Um estiramento leve, feito com respeito, como quem desperta cada parte adormecida. Esse ritual, que pode parecer singelo, tem o poder de evitar quedas, desmaios e até crises cardíacas. E há algo ainda mais importante: ele traz consciência. Ensina o corpo e a mente que não há mais necessidade de viver correndo, que o tempo pode e deve ser vivido com presença. Uma presença que começa antes mesmo de sair da cama. Beber um copo de água logo depois desse despertar também ajuda a hidratar o organismo, a equilibrar a pressão e a estimular os órgãos que passaram horas em repouso. É como oferecer um carinho ao corpo depois de uma longa noite de trabalho interno. Muitos idosos reclamam de tontura pela manhã, de confusão mental,
de sensação de fraqueza. Em boa parte dos casos, não é doença, é apenas o corpo pedindo um recomeço mais gentil. E quando se oferece isso, dia após dia, os resultados aparecem. Mais disposição, menos esquecimentos, mais estabilidade ao caminhar, menos medo de cair. Você já experimentou dar esse tempo ao seu corpo? Já tentou transformar o momento de acordar num pequeno ritual de cuidado? Talvez seja ali, nos primeiros minutos do dia, que esteja escondida a chance de viver melhor. Porque quando se desperta com respeito, tudo ao redor parece responder com mais harmonia. Até o silêncio da casa ganha outro som. Até o coração bate diferente. E a vida, que tantas vezes parece dura, começa a mostrar um lado mais leve, mais bonito, mais sereno. Nem sempre é fácil acordar com clareza. Há manhãs em que a cabeça parece nublada, as palavras demoram a vir, as lembranças se embaralham. Muitos idosos conhecem bem essa sensação. É como se a mente levasse mais tempo do que o corpo para se colocar de pé. E essa demora, embora comum, não deve ser ignorada, porque o cérebro, assim como o coração, também precisa de tempo e de cuidado para iniciar o dia em equilíbrio. Logo ao despertar, a mente está saindo de um estado profundo de descanso. Durante a noite, ela percorre memórias, organiza emoções, processa vivências e, ao amanhecer, ela precisa ser acolhida com gentileza, não sobrecarregada com tarefas, cobranças ou notícias. Mas o que se vê, muitas vezes, é o contrário. Uma pressa em abrir a agenda, uma ansiedade em saber o que o dia reserva, uma inquietação que empurra a lucidez para longe. E quando isso se repete, dia após dia, o cérebro responde com esquecimento, confusão, irritação. Pequenos sinais que, se não forem respeitados, podem crescer. Existe um modo mais suave de ajudar a mente a acordar. Permitir que os primeiros minutos do dia sejam silenciosos. Não há necessidade de resolver tudo ao abrir os olhos. Um pensamento de gratidão, uma prece simples, um olhar demorado pela janela. Tudo isso prepara o terreno para que a mente floresça com mais leveza. O silêncio da manhã pode ser um remédio poderoso. Ele organiza o que estava disperso, acalma o que estava acelerado, reconecta o que parecia perdido. Práticas suaves de atenção plena, como sentir a respiração ou simplesmente observar os sons ao redor, também ajudam a trazer a mente para o presente. E quando a mente está presente, tudo ganha mais sentido. O café da manhã tem mais sabor. A conversa com o vizinho se torna mais rica. Até as lembranças boas voltam com mais nitidez. Porque uma mente que desperta com calma tem mais chance de se manter lúcida, forte, ativa. E isso, na terceira idade, é um tesouro. Você tem dado esse tempo à sua mente? Ou tem tratado o despertar como uma corrida contra o tempo? Talvez, ao escolher começar o dia em silêncio, sem pressa, sem cobrança, você esteja não apenas cuidando da sua memória e da sua atenção, mas também se presenteando com algo ainda mais valioso, um dia inteiro com mais paz. Porque quando a mente é respeitada logo cedo, ela responde com clareza, com equilíbrio, com amor pela vida. Há coisas na vida que parecem tão simples, tão automáticas, que a gente nem pensa nelas. Levantar da cama é uma delas. Afinal, todo mundo faz isso todos os dias, não é mesmo? Mas com o passar do tempo, o que era simples passa a exigir mais cuidado, mais atenção, mais carinho com o próprio corpo. Para quem está envelhecendo, o ato de se levantar pode esconder riscos que, se não forem vistos com sensibilidade, podem mudar o rumo de uma vida inteira. Pense em seu Alfredo, um senhor de 82 anos, viúvo, que sempre viveu de forma independente. Naquela manhã, o telefone tocou mais cedo do que o costume. Ele, com o coração acelerado e ainda sonolento, se levantou depressa para atender, mas o corpo não acompanhou a pressa. As pernas fraquejaram, a vista escureceu e ele caiu. Bateu a cabeça. Sobreviveu sim, mas nunca mais foi o mesmo. A fala ficou mais lenta, o olhar mais distante. A autonomia que ele tanto valorizava se perdeu em segundos. Infelizmente, essa história
não é rara. Ela se repete em muitas casas, silenciosamente. O que parecia apenas um gesto comum, levantar da cama, pode se tornar um momento crítico quando o corpo já não tem mais a mesma força, o mesmo equilíbrio, a mesma resposta rápida de antes. E não se trata de viver com medo, trata-se de viver com sabedoria. Reconhecer que o corpo envelhece não é se entregar, é se cuidar. É perceber que tudo o que foi simples durante tantos anos agora pede um pouco mais de atenção, de delicadeza. Cada movimento ao acordar deve ser visto como um reencontro com a própria vida. Um gesto de gratidão por mais um dia e não um salto apressado rumo às obrigações. Porque a pressa, nessa fase da vida, quase nunca é amiga. E o respeito ao próprio ritmo se torna um dos maiores atos de amor próprio que se pode praticar. Há armadilhas escondidas na rotina, e reconhecer isso não é fraqueza, é maturidade, é ouvir o que o corpo diz sem palavras. Você já parou para pensar quantas vezes se levantou com pressa? Quantas vezes ignorou um sinal do corpo, uma tontura, uma fraqueza nas pernas? Talvez essas pequenas urgências do cotidiano estejam pedindo uma nova forma de lidar com o tempo, porque viver bem não é fazer tudo rápido, é fazer tudo com presença. Isso começa logo cedo, ao sair da cama, com calma, com consciência, com respeito à vida que pulsa dentro de você, mesmo que num ritmo mais lento. O AVC não avisa, mas o corpo sussurra sinais antes. Há dores que chegam de repente, sem tempo de reação, sem aviso claro, mas há outras que, mesmo silenciosas, deixam pistas. O corpo, quando está prestes a enfrentar algo grave como um AVC, muitas vezes fala baixinho antes de gritar. E é nesse sussurro que mora a chance de evitar o pior. A dificuldade é que muitas vezes esses sinais são confundidos com algo passageiro, com um mal-estar qualquer, com o simples "não estou bem hoje", mas não são. Ao acordar, o corpo precisa se reorganizar. E quando ele já está fragilizado, com os vasos mais estreitos, com o sangue circulando com esforço, com o cérebro mais sensível, qualquer sobrecarga pode desencadear um colapso. O AVC, ao contrário do que muitos pensam, não surge apenas em quem tem histórico familiar ou problemas sérios diagnosticados. Ele pode aparecer em quem, por fora, parece estar bem, mas que ao longo do tempo foi acumulando hábitos que o corpo não suportou. Alguns sintomas costumam aparecer antes de um AVC, especialmente ao acordar. Dormência em um lado do corpo, dificuldade para articular palavras, visão embaçada, confusão mental leve, desequilíbrio. Às vezes, um simples tropeço dentro de casa, uma fala arrastada no café da manhã, um esquecimento que não fazia parte da rotina. Tudo isso pode ser o corpo tentando dizer: algo não está certo. E quanto mais cedo essa mensagem é ouvida, maiores as chances de agir com tempo, com vida. A prevenção começa com a escuta. Não a escuta apressada de quem quer resolver tudo, mas a escuta de quem conhece o próprio corpo e percebe quando algo mudou, quando um cansaço é diferente, quando a cabeça parece pesada logo cedo, quando o corpo, mesmo descansado, não responde com firmeza. São nesses detalhes que está a linha fina entre a saúde e o risco. Você já sentiu algo diferente ao acordar e ignorou, achando que passaria? Já se levantou mesmo sentindo que o corpo pedia mais 5 minutos de descanso? Talvez ali estivesse um sinal, um pedido de pausa, de atenção. Porque o AVC não costuma avisar com sirenes, mas com pequenos gestos que, se não forem compreendidos, podem se transformar em algo irreversível. O convite aqui não é ao medo, mas à vigilância carinhosa, ao cuidado diário, ao olhar mais atento para si mesmo e à decisão de ouvir os sussurros do corpo antes que eles virem gritos, porque a vida, mesmo em silêncio, sempre tenta se preservar. Basta que a gente esteja disposto a escutá-la com o respeito que ela merece. Há momentos em que uma simples mudança de hábito pode ser o ponto de virada entre viver com saúde ou enfrentar dias de dor e limitações. O despertar, tão comum, tão rotineiro, guarda em si um poder imenso,
o poder de proteger o coração, preservar a mente e manter a dignidade de viver com autonomia. E tudo isso começa no silêncio do quarto, no instante em que os olhos se abrem e o corpo decide como vai enfrentar mais um dia. Muitas pessoas passam décadas acordando de qualquer jeito, levantando rápido, correndo para dar conta da vida. Mas quando os anos passam e o corpo já não responde como antes, é preciso entender que a pressa pode custar caro. O AVC, com suas marcas tão profundas, não acontece por acaso. Ele é, muitas vezes, resultado de pequenos descuidos que se repetem. Acordar com pressa, levantar bruscamente, ignorar os sinais, tudo isso, somado, forma o caminho do risco. E é justamente por isso que o despertar precisa deixar de ser um susto e voltar a ser um ritual de respeito. Você já pensou que um simples momento de calma pela manhã pode ser o que separa um dia bom de uma tragédia silenciosa? Já se deu o direito de começar o dia em paz, ouvindo seu corpo, acolhendo sua mente? Pode parecer pouco, mas é ali, na primeira respiração consciente do dia, que nasce a chance de mudar, de cuidar, de viver melhor. Este vídeo não é um alerta apenas. É um chamado à consciência, à responsabilidade com o próprio corpo, à delicadeza com a própria vida. E a pergunta que fica, como um sussurro no coração, é: e você tem acordado com pressa ou tem despertado com respeito? Se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém que você ama. Às vezes, um simples vídeo enviado com carinho pode ser o começo de um novo jeito de viver. E no próximo encontro, vamos continuar essa conversa falando sobre 3 rituais matinais que fortalecem a mente e o coração após os 70, porque a vida, quando bem cuidada, continua linda em qualquer idade.